Agora, eu acho que deve ser muito angustiante para ele ficar lá dentro e ter que fazer esse discurso, coitado, se referindo ao passado. Eu tenho certeza que ele é uma pessoa muito angustiada, por isso que eu conheço a capacidade intelectual dele. Né? Para ele é muito difícil ficar olhando tudo isso e não poder continuar fazendo as pesquisas dele, né? De ter a importância, né? Que ele sabe que tem, né? Campo para trabalhar em Jacareí. O que ele está se referindo a essa credibilidade que hoje Jacareí pode receber acervo não sei, de fora, isso já poderia na minha época. Porque qual é a condição para você ter acervo? Precisa de alguém do IPHAN, do Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, via o local, nós temos um acervo arqueológico. Como isso é patrimônio nacional, né? Acervo arqueologia é patrimônio nacional. Você guarda na sua cidade se você tiver condições técnicas para abrigar. E um profissional com formação técnica. O que eu fiz na época? Montamos o laboratório e contratamos o Wagner. Então, naquele momento, nós já estávamos credenciados para receber acervo do Vale do Paraíba. Tanto que o acervo que foi encontrado na Carvalho Pinto, para onde é que ele veio? Veio para cá. E por que ele veio para cá? Porque a instituição já estava credenciada junto ao IPHAN, ou ao Ministério da Cultura, para abrigar e conservar esse acervo, porque nós tínhamos as condições técnicas para abrigar esse acervo. Já naquela época nós já tínhamos essas condições. Não é de agora. O laboratório depois que saiu, montaram para lá, para cá, para cá, para cá, e ele ainda tomou cuidado de, no meio dessa confusão toda, de ainda conseguir um espaço e manter esse laboratório. Eu imagino que deve ter sido difícil para ele manter, porque isso não devia ter importância nenhuma para o governo, né? Mas ele ainda conseguiu manter esse laboratório. Ou seja, as condições são as mesmas que estavam. Agora a pergunta é, por que não veio o acervo? Né? Quer dizer, com essa quantidade de acervo, você poderia, por exemplo, nessa ideia que eu tinha de ampliar o museu, né? Você poderia dar um espaço gigantesco só sobre arqueologia. Só sobre arqueologia, só sobre isso. Mas eu imaginava uma coisa mais... Os loteamentos poderiam ter sido barrados em um período em que se analisava a condição arqueológica, a região, por exemplo, do Vila Branca. Claro. Né? Por quê? Porque poderia se criar um museu a céu aberto. Que era o projeto, que tinha um projeto lá. Já existia um projeto. Um museu, escola arqueológica, claro. Um sítio arqueológico aberto. Claro. Ou seja, para aquele patrimônio que está guardado nas caixas, conservado, pode-se vislumbrar tantas outras atividades, né? De maior alcance, de maior impacto, inclusive a nível nacional. Eles fizeram, não é nem aqueles caquinhos que tá lá, que lá tinha uma pessoa do próprio IPHAN, falaram, escuta daí, nós catamos o caquinho, já fotografaram, botaram tudo mais, descobriram quem é o índio que fez, sei o que lá, se é corrugada, não é, tal. E agora nós vamos ficar carregando essas caixas pro resto da vida? O próprio pessoal do IPHAN, eles debochavam, comentavam com a gente, vocês vão ficar com esse entulho aí pro resto da vida. Então tem urnas inteiras, tem muita coisa que poderia estar num lugar, num espaço mais adequado. Quer dizer, isso podia dar vamos dizer assim, um status à cidade, né? Que tem uma produção cultural muito grande. Porque o que está acontecendo hoje com esse crescimento urbano, crescimento econômico? O que está em jogo hoje é se a gente vai ser uma periferia da Grande São Paulo ou não. O que está em jogo é isso. São José assumiu uma identidade, né? Todo o traçado urbano, né? Uma cidade que privilegia as indústrias, a produção da tecnologia de ponta e serviço, né? Os grandes hipermercados atendendo ao litoral sul de Minas, ela tem uma vocação, ela está definida, né? Então a indústria poluidora não interessa a São José, mas muito mais a área de serviço. E nós aqui, quer dizer, Mogi está batendo aqui já. Então o desafio que está colocado para a gente é: nós vamos assumir ser uma periferia ou nós vamos assumir uma identidade, dizendo aqui nós somos diferentes, aqui nós temos uma identidade. Eu acho que se faz com um projeto cultural eficiente, planejamento urbano, etc, etc e tal, mas com a questão cultural e ambiental. Não dá mais para dissociar essas duas coisas. Não dá. Ou você cria espaços públicos com uma boa estrutura, muito bem feita, né? Que possa apresentar isso com a maior dignidade, nos dá uma posição, uma condição cultural de credibilidade e de respeito, né? É isso que está em jogo. E é aí que eu não vejo nada, né? Eu acho que cada vez mais a gente assume
a carinha da periferia, né? A carinha da periferia, do showzinho rápido, da coisinha, né, mal pensada, engendradinha, deixa como tá tudo muito bem, né? Mas é o que eu estava dizendo, eu acho que esse ciclo, ao que tudo indica, né, parece que está se concluindo. Só que com o tempo foram se sofisticando e eles entenderam que precisava aprisionar a alma. Sim. Então é isso. Tinha que sofisticar. Eu estou Né? trabalhando Você em cima precisava, disso, alguém porque... tinha que estar vivo, mas preso e se sentir preso, né? Você tinha que ser um prisioneiro vivo. Então, não era esquartejar o corpo, mas aprisionar a alma. Né? Eu gosto muito de Foucault. Eu sou apaixonada, nossa, assim, trabalho... Mas acho assim, a única coisa, a observação que eu faria é que é uma história que parece tão confusa, tanto cheia de altos e baixos, de coisas. Mas primeira coisa, é o cenário em que essa história acontece, que eu acho que é importante, que era uma época de muita ebulição, de muita esperança, né? E que não é uma história linear. Eu acho que isso talvez seja a coisa mais importante que eu tenho a dizer. Não tente ver isso como uma linearidade, mas uma história cheia de contradições, de altos e baixos, mas que a gente tentou se construir no meio dessas contradições. Preservando alguns aspectos ideológicos. Exatamente. E foi uma época onde político-culturais, inclusive, né, que permeiam a nossa mente. Então, eu quero que você pense um pouquinho a respeito do que você quer falar e se você vai querer tratar sobre essas punições aí. Acho que pode ser agora, né? Já pode ser agora. Então aí eu vou Mir, com a tua experiência, a tua vivência e o seu envolvimento, né, com os aspectos relativos ao patrimônio histórico-cultural do Jacareí. Como que você percebeu e entendeu a reforma que foi feita no centro histórico da cidade? A reforma que tocou, inclusive, e alterou o conjunto arquitetônico ferroviário, né, que existia ali, e o traçado da praça. Eu acho que foi um traçado, na minha opinião pessoal, é um traçado de extremo mau gosto, né? Um traçado muito feio. Mas ninguém entende muito bem como é que aquela circulação de automóveis, de pedestres, quer dizer, acontecem muitos acidentes ali, né? As pessoas não sabem, chegam no meio, vem carro de tudo quanto é lado. Acho que foi um traçado muito infeliz e descaracterizou também uma praça, né? Que era uma referência muito importante para a cidade, né? Ela tinha que ter se respeitado alguns traços muito importantes. Quer dizer, o desenho ficou muito feio, ficou muito o desenho de cidadezinha de periferia industrial, né? Sem muita personalidade, né? Você vê que até aquele coreto, né, fora de contexto, né, um coreto imitando uma coisa antiga, colocado lá de um ponto de ônibus, é uma coisa muito estranha, né? Acho que foi muito feio, poderia ter se pensado uma coisa bem mais bonita, né? Bem mais interessante. Você percebe uma autorização objetivamente eleitoral e o patrimônio sendo vítima disso? Olha, o que para mim é muito claro é que não existe uma política de defesa do patrimônio cultural hoje. Quer dizer, no governo do PT está muito claro. Isso foi uma coisa que foi retirada da agenda deles, né? Essa questão do Museu de Antropologia, do que ele é capaz de gerar em termos de pesquisa historiográfica, de aquisição de acervo, né? De fonte de pesquisa e de conhecimento sobre a realidade do Vale Paraibano, através dos seus objetos museológicos, né? Como um centro de produção historiográfica. Isso foi abandonado, né? Isso não tem nenhuma importância, isso não é parte de um projeto pensado do PT. O que a gente percebe, na verdade, tanto que, olha, as pesquisas arqueológicas, por exemplo, até onde eu tenho conhecimento,